Boa noite, queridos irmãos. Estamos todos reunidos nesta noite de muita paz e harmonia para a leitura do nosso Evangelho. A lição que nos coube hoje é da introdução, item 2, autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensinamento dos espíritos. Continuação. Suponhamos então que agradasse a certos espíritos ditar, sob um título qualquer, um livro em sentido contrário. Suponhamos mesmo que, com uma intenção hostil e com vistas de desacreditar a doutrina, a malevolência suscitasse comunicações apócrifas. Que influência poderiam ter estes escritos se eles são desmentidos por todos os lados pelos espíritos? É preciso assegurar-se da adesão desses antes de lançar um sistema em seu nome. Do sistema de um só espírito ao sistema de todos, há a distância da unidade para o infinito. O que podem todos os argumentos dos detratores sobre a opinião das massas? Quantos milhões de vozes amigas, partidas do espaço, vêm de todos os cantos do universo e no seio de cada família atacá-los tenazmente? Em relação a isso, a experiência já não confirmou a teoria? Em que se transformarão todas aquelas publicações que deveriam pretensamente aniquilar o espiritismo? Qual é a que ao menos lhe deteve a marcha? Até hoje não se tinha encarado a questão sobre esse ponto de vista, um dos mais graves, incontestavelmente. Cada um contou consigo, mas sem contar com os espíritos. A princípio, da concordância é ainda uma garantia contra as alterações que o espiritismo poderia sofrer de seitas que quisessem apoderar-se dele para proveito próprio, acomodando-a à sua vontade. Qualquer um que tentasse desviá-lo de seu objetivo providencial fracassaria, pela razão bem simples de que os espíritos, através da universalidade de seus ensinamentos, deitarão por terra toda a modificação que se afastasse da verdade. Resulta de tudo isso uma verdade capital. Qualquer um que quiser colocar-se em posição contrária à corrente de ideias estabelecidas e sancionadas poderia certamente causar uma pequena perturbação local e momentânea, mas nunca dominar o conjunto, tanto no presente e menos ainda no futuro. Resulta, além disso, que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos da doutrina, ainda não elucidados, não podem tornar-se lei enquanto ficarem isoladas. Por conseguinte, não devem ser aceitas senão como reserva e a título de informação. Daí a necessidade de se agir com a maior prudência em sua publicação, acreditando que devam ser publicadas. É importante não apresentá-las senão como opiniões individuais, ou mais ou menos prováveis, mas tendo, em todo caso, a necessidade de confirmação. É essa confirmação que se deve esperar antes de apresentar um princípio como verdade absoluta. Caso não se queira ser acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. Os espíritos superiores procedem em suas revelações com extrema sabedoria,
só abordam as grandes questões da doutrina gradualmente, na medida em que a inteligência esteja apta a compreender verdades de uma ordem mais elevada e que as circunstâncias sejam propícias à emissão de uma nova ideia. É por isso que eles não disseram tudo desde o começo e ainda não o disseram até hoje, nunca cedendo à impaciência de pessoas muito apressadas, que querem colher os frutos antes de se amadurecerem. Portanto, seria inútil qualquer avanço o tempo resignado a cada coisa pela providência, porque os espíritos verdadeiramente sérios certamente recusariam sua ajuda, mas os espíritos levianos, fazendo pouco caso da verdade, respondem a tudo, e é por esta razão que em todas as questões prematuras há sempre respostas contraditórias. Os princípios acima não são o resultado de uma teoria pessoal, mas a consequência obrigatória das condições nas quais os espíritos se manifestam. É evidente que, se um espírito diz uma coisa de um lado, ao passo que milhões de espíritos dizem o contrário de outro, a presunção da verdade não pode estar com aquele que está só, ou quase só em sua opinião. Ora, pretender possuir sozinho a razão contra todos seria tão ilógico da parte de um espírito quanto da parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente sábios, não se sentindo bastante esclarecidos sobre uma questão, não a desenvolvem nunca de uma maneira absoluta. Declaram não a tratar senão de seu ponto de vista e aconselham a esperar-se a confirmação. Bom, meus queridos irmãos, depois dessa lição esclarecedora de que a nossa doutrina, ela é uma doutrina séria e baseada única e exclusivamente nas orientações dos espíritos superiores. E isso nos garante que de tempos em tempos nos sejam reveladas as verdades nas quais nós estamos capacitados a entender e a utilizar no nosso dia a dia. Então, queridos irmãos, que estejamos sempre protegidos e equilibrados para podermos absorver estes ensinamentos. Que os bons espíritos sempre nos assistam e nos guiem para que nós estejamos prontos para sermos instrumentos da doutrina em que praticamos. Neste momento, então, elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus Cristo, nosso irmão e mestre, agradecendo por esta bela lição que nos coube hoje. Agradecendo também pela nossa saúde, pela nossa família e pelo nosso grupo de estudo, pelo nosso grupo de trabalhadores da nossa casa espírita, que nós possamos estar sempre unidos nessa missão que é de muito amor e de caridade. Neste momento também pedimos pela fluidificação das nossas águas, pela harmonia da nossa cidade, que estejamos todos protegidos, instruídos e amparados pela espiritualidade superior. Boa noite, queridos irmãos.